O título da palavra é: a Bíblia ainda é relevante hoje? A Bíblia. Quantos estão aqui com a sua Bíblia de papel? Faz assim, eita. Não fique acusados que não estão. Ficam em paz. Mas eu quero sugerir algo para vocês. Quando vocês forem ler na sua casa, não use o celular, ou aquele que tem um tablet, ou um computador, não use. Leia a sua Bíblia no papel. Pastor, tem mais unção no papel? Não. Só que no papel não aparece a mensagem. Quando você está lendo no celular, não aparece a mensagem no WhatsApp? No Instagram? Facebook? Mensagem? O tempo inteiro. Então, sempre quando você for ler na sua casa, leia a Bíblia no papel. Isso é bênção. E aí, está aqui a pergunta: a Bíblia ainda é relevante hoje? Sim. Amados, a Bíblia é o sopro de Deus. A Bíblia, toda ela, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, toda ela é palavra de Deus, inspirada por Deus. Ela é instrução para nós. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Vamos fazer silêncio? Me ajuda aí. O bebezinho está liberado. Só ele. Aleluia. Toda a escritura, a Bíblia, e quando fala escritura aqui, está falando da Bíblia. Toda a escritura é inspirada, soprada, por Deus. Esse inspirada significa soprada. Toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, é Deus que usou os homens. Se eu não me engano, são 40 escritores que escreveu a Bíblia no intervalo de tempo de 1500 anos, que há uma santa conexão entre cada um dos livros, que elas se conectam um livro ao outro. Imagina só, em 1500 anos, irmãos, é muito tempo para a escritura bater uma coisa com a outra. E quando nós lemos o Evangelho, eu tenho estudado Mateus. Quantos estão aqui comigo no estudo de Mateus? Então eu quero te convidar, vamos estudar Mateus comigo. 5h15 da manhã, eu começo ao vivo, uma live aqui. Vem aqui, irmãos, eu estou sentindo falta dos irmãos aqui comigo. Eu vou fazer um apelo, amém? Vem cá, um dia na semana, um dia. Se você separar um dia, eu vou ficar feliz da vida. Um diazinho só da semana. Vem para cá, amém? Dyson, aleluia, para aqueles que já estavam participando aqui. Não, Armando, amém? Os que já vieram aqui alguma vez, volta. Amém? Mas o amém está fraco, né, Anderson? Certeza que amanhã, aleluia. Amados, por que eu fico aqui estudando Mateus? Por que eu sempre pego um livro para estudar? Para eu me debruçar sobre as Escrituras, porque ela é inspirada por Deus, ela é vida para mim, amém? Então sempre quando eu estou buscando ali, eu estou lendo a palavra, eu estou sendo instruído. Nós precisamos ter esse zelo, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é Deus, ela é vida para nós. Eu tenho até estimulado o João Pedro, ele vai concluir agora, vou passar apertado aqui com os irmãos. O João Pedro está concluindo, no aniversário dele, dia 20 de outubro, ele vai ter lido a Bíblia inteira. Ele tem 11 anos, vai completar 12, vai batizar agora. O Timóteo já está em Atos, se eu não me engano. Está entrando em Atos, mas o Timóteo tem 9 anos, e o alvo deles, e eu sempre coloco um prêmio, falo, lê, João Pedro deu o Novo Testamento, ganhou um celular, falei, agora lê o velho e papai vai trocar o celular, e vai deixar você fazer umas mechas, jogador caro, mas eu estou ali trabalhando os meus filhos, treinando líderes, olha aqui para mim,
Pastores, nós temos que treinar nossa equipe assim. Discipuladores, você que já leu a Bíblia inteira, um discipulador, um dos critérios para se levantar um discipulador é ter lido a Bíblia inteira. O líder tem que ter lido pelo menos o Novo Testamento, né? Então, nós temos que estimular. Eu achei uma maneira de estimular, meu filho. Eu fico tentando fazer esses estudos para estimular você para estar aqui comigo. Pastor, não tem condição, não é possível, mas pelo menos assista no Instagram, amém? Se você não me segue lá no Instagram, é PR Arlão Oliveira, siga lá, você vai ouvir o estudo de Mateus. Eu estou dando aula no seminário, tenho preparado as aulas e tenho compartilhado algo aqui para enriquecer a sua vida. Mas olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou esses 40 autores. Durante 1500 anos ela se completa. E eu estou estudando Mateus, e o tempo inteiro nós vemos lá, que se fala de profecias que foram liberadas nos livros do Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo. Então nós vemos que ela é perfeita, a palavra de Deus ela é viva, ela é perfeita, ela é completa, e ela é atual. Quem crê, diga amém. E olha só, ela é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino. Ela é muito útil para que sejamos edificados, que possamos aprender. Quantos querem viver uma vida boa, agradável e perfeita? É por meio da palavra. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, não é perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos da palavra, irmos para a palavra, porque ela é útil para o ensino, para a repreensão. Você está lendo a palavra, você se depara ali, né, muitas vezes com a palavra que vai te constranger, falar, olha, eu preciso de ajustar isso. Espírito Santo, me ajuda, eu renovo minha palavra, eu renovo a minha mente com a palavra, eu não aceito isso, porque eu sou nova criatura, eu tenho uma nova natureza, eu não ando da maneira errada, a minha natureza cogita das coisas do céu. Você declara a palavra, você confessa a palavra. Olha só, para a correção, para a educação na justiça que procede de Deus, que é Cristo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então olha só quão importante é a palavra de Deus. Amados, olha aqui para mim, preste atenção aqui, amados, olha aqui para mim. A palavra de Deus, quando você vai para ela para desfrutar, você recebe a vida de Deus, a vida de Deus fluindo, angústias saem. Já é comprovado cientificamente, quando a pessoa lê a Bíblia várias vezes na semana, é comprovado cientificamente que a pessoa, ela é mais feliz, ela é livre de ansiedade, na medida que você lê a palavra. E olha aqui para mim, lê pequenos trechos, bota o relógio seu para despertar. Se você lê, olha, eu te digo mais, se você ler um capítulozinho só por dia, umzinho, vai demorar uns 3 anos para você ler toda a Bíblia. Mas eu vou te falar uma coisa, se você ler já vai ser muita vida de Deus. Sabia disso? Nós não estamos numa competição de ler a Bíblia rapidamente, não, mas lê Eu passei para vocês, aí para os líderes, para os exploradores, né, um plano de leitura. Leia umzinho. Vira para o seu irmão, faz assim, umzinho, faz assim, umzinho. Combina com você, combina com você. Fala para ele, combina. Aleluia. E quando fala aqui é o sopro de Deus, a palavra é sopro. Essa palavra, quando fala inspirada, significa sopro de Deus. Então nós temos, olha aqui para mim, se eu falasse assim, olha, vai vir um profeta aqui de fora, e esse profeta, quando ele sopra o sopro de Deus. Ia fazer fila aqui, não ia, Daiane? Ó. Então falou, eu quero esse negócio.
Até eu estaria aqui. Mas vou te falar uma coisa, a Bíblia é o sopro de Deus. Agora, eu estou aqui, preste muita atenção, eu não estou aqui para te acusar, olha para mim, não estou aqui para te acusar. Não estou aqui para colocar fardo ou peso, eu estou aqui para te inspirar, ansiar, desejar, ouvir, só isso. Apenas dê um passo, feche agora os seus olhos e fala assim: Espírito Santo, me ajuda a ler a Bíblia, desperta em mim fome, sede pela Bíblia, gera em mim um desejo de conhecer a Deus pelas Escrituras. Aleluia. Simples. Peça. Olha só, toda vez que você lê a Bíblia, então Deus está soprando vida sobre você novamente. Toda vez que você lê a palavra, ela é sopro, é vida fluindo dentro de você. Vá para a palavra para buscar Cristo, para enxergar Cristo, para ver a obra de Cristo, amém? Olha só, está lá em Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, atenta para a minha palavra, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração. Por que tudo isso? Guarda no coração, não deixe apartar dos seus olhos, atenta à palavra, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. Eita! É vida para quem os acha. Então, se você busca, você acha, e é vida para quem? Só para aqueles que estão buscando. E o que vai gerar? Saúde. Eita, isso é forte, sim ou não? Na medida que você lê a palavra, é saúde. Nós não vamos. Por que é saúde? Primeiro, porque quando você lê as Escrituras, você vê um Deus poderoso que ama o seu povo. E isso vai tirar o que? Ansiedade. Você sabia que a ansiedade, por meio dela, é que vem a maioria das doenças? A maioria das doenças é por meio da ansiedade, da preocupação, do medo, da angústia. Você sabia que quando você está ansioso, com medo, angustiado, é comprovado cientificamente que a sua imunidade abaixa? E na medida que a sua imunidade cai, o que acontece? Enfermidades te acometem. O seu corpo fica fragilizado, uma gripezinha pega, uma virose te toma por causa disso. Quantos querem? Quantos aqui? Eu creio que o Espírito Santo vai te despertar e vai me despertar mais para ler mais ainda, porque todo mundo que lê pode ler um pouco mais, amém? Fala assim: eu creio que esse culto é profético e vai despertar em mim um desejo profundo pelas Escrituras. Amém? Então não está escrito aqui que é vida para todos, mas é vida para aqueles que, quem acha, quem está procurando. Então quando você lê ela é vida, ela é saúde para todo o seu corpo. E há pessoas que ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém. Meu Deus! Não, a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus, de capa a capa, ela é palavra de Deus. Porém, preste atenção, mais ou menos 2/3 no final, quando começa o Novo Testamento, então começou uma nova aliança, houve uma mudança. Quando Cristo veio, houve uma mudança no relacionamento de Deus para conosco. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, veio e levou sobre si todos os nossos pecados, da graça. Houve uma mudança, mas olha só, está lá em Mateus capítulo 4, verso 1, quando Jesus foi tentado, olha só o que Jesus usou. Porque alguns ficam falando assim: eu preciso aprender mais sobre
guerra espiritual. Então declare a palavra. Guerra espiritual é o seguinte, presta atenção. Guerra espiritual é você chamar a existência da palavra para a sua vida. É isso que é assim que você vence as guerras espirituais. É quando você, porque Jesus venceu a tentação e o teste de Satanás como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Olha só, verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, não só das coisas dessa terra viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E um pouco anteriormente, o que Deus tinha falado, o que tinha saído da boca de Deus? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento não foi escrito, foi escrito posteriormente, mas saiu da boca de Deus que ele era o filho amado. O Novo Testamento fala o quê? Fala que nós nos tornamos o quê? Filhos amados de Deus. É o que está falando no Novo Testamento. E olha só, então nós vemos aqui que ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra de Deus. Isto é, nós precisamos então alimentar da palavra. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, amados, vocês virem aqui no culto, vocês estão alimentando da palavra de uma certa maneira? Sim. Isso é bom? Separa 1 hora. 1 hora. Isso é muito bom. Já é de grande valia. Por que é importante a célula? Se você não está em uma célula, pelo amor do Espírito Santo, me procura no final do culto. Fala: pastor, eu quero participar de uma célula. Não fique. Sabe por quê? Porque na célula nós vamos ruminar o que está sendo pregado aqui. Aí você vai poder falar, verbalizar, pedir um entendimento. Falar: líder, me explica aí como que é isso. Então, ou seja, já vão ser 2 horas. Se você vem na oração 1 vez por semana e lê a palavra ali em 30 minutos, já são 2h30. Ou seja, você está ali se dedicando. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que só vem no culto, é bom? Bom, menos mal. Mas você acha que é certo comer só 1 vez por semana? Não, eu vou almoçar só domingo. Alguém daria conta disso? Difícil, sim ou não? Você pode ficar durante o tempo, mas depois você vai morrer. Você vai ser acometido de doenças, de fraqueza. Sim ou não? Sim ou não? Fala assim: você está me entendendo onde eu quero chegar? Não é pouco? Só o domingo? É pouco. Nem só de pão viverá o homem. Vai viver de quê? Da palavra de Deus. A palavra é alimento para você. Então o que eu te chamo? 10 minutinhos. Com 10 minutos você consegue ler um capítulo, sim ou não? 10 minutos apenas. 10, 15. Se você 15 minutos, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Você sabia? Quem está com o celular aí, guarda o seu celular agora. Você sabia que o celular, ele é muito bom para algumas coisas, mas é terrível para a nossa comunhão com Deus. O celular trouxe entretenimento instantâneo para as nossas mãos. Antigamente era televisão. Melhor ainda quando era uma televisão só na rua. E aí, minha avó era assim, quando eu ia para a casa da minha avó, tinha uma televisão lá em Jussara, na rua, não eram todas as casas que tinham. Aí ligava a televisão e todo mundo ia para a janela da sala para ver, assistir a televisão. Né? E aí ficava o pessoal lá, uns entravam, sentavam no sofá e assistia. Mas, ou seja, era à noite. Aí via a novela das 6, das 7, das 9, né, das 8, sei lá, e jornal, e dormia. Mas esse era o entretenimento. Ou jogar bola, ou pescar, então assim, mas agora o entretenimento está na sua mão, está na minha mão, está nas nossas mãos. Então o tempo inteiro a gente fica o quê?
Sim ou não? Não é só eu, irmãos? Como diz aquele memezinho, é só eu? Não. Então o que acontece? Então o tempo inteiro nós estamos ali buscando entretenimento, diversão, mas o Senhor nos chama para edificação. Então, ora, peça para o Espírito Santo, me ajuda a não ser escravo, me ajuda a buscar a tua palavra, a deixar o entretenimento, porque toda hora você quer ver uma notícia, você quer ver algum videozinho engraçado, você quer ver algum esporte, algo está ali na mão, mas nós precisamos, amados, deixa eu te falar uma coisa, pastor, isso é difícil, como que eu faço? Peça para o Espírito Santo, peça, e louve a Deus aqueles que trabalham muito, aqueles que não têm tempo para olhar no WhatsApp, louvado seja o Senhor, está vendo? Te livra. Você já percebeu que os dias mais ociosos é o dia que você mais usa, sim ou não? Mas só que isso veio para ocupar um tempo, que é o tempo do estudo da palavra de Deus. E devemos estudar não somente, os pastores ou os líderes, não, todos nós devemos estudar. Nós precisamos alimentar da palavra. Quem crê diz amém. E agora nós temos então o cursão e o CTL. Olha aqui para mim, por favor, se você ainda não fez um desses cursos, curso de maturidade no Espírito, faça. São 2 meses e meio, 2 horas e 15. Se você não tem dinheiro, nós vamos te arrumar o dinheiro para você fazer a matrícula. Então dinheiro não é problema, só disposição. Olha para mim, amados, por favor, se você está aqui me ouvindo, nunca fez o cursão, faça. Você vai pagar mais 3 meses, não é isso? De R$40, não é isso? A gente vai dar matrícula. Se você não conseguir pagar, fique em paz, nós vamos resolver. Não vai negativar o seu nome, não tem prova. Amém? Fala assim, glória a Deus. Não tem prova. Mas faça. Nós gastamos tanto tempo fazendo tantas coisas, por que não estudar? Isso aqui é uma ferramenta, a apostila, ela é riquíssima. Você vai ganhar uma apostila. São 2, não é isso, Marcos? 2 grossas. Vou te falar, é um livro riquíssimo. Vida de Deus, que pode mudar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa. De repente você fica lá, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem tempo para isso? Não, pastor. Correria. Você não correr atrás de dinheiro, não vai ter comida lá em casa. Eu te desafio a parar um pouco e a buscar Deus nessas 2 horas e meia, e Deus pode mudar a sua história. Você pode crescer em fé e começar a apropriar, sabe de quê? Das riquezas que você já tem em Cristo. E a história sua pode ser transformada. Mas eu digo isso para todas as coisas, para o seu casamento, para o seu relacionamento com os filhos, para a sua célula, para a sua vida com Deus. Fala assim, amém. Toda a escritura é inspirada por Deus. Cada palavra da Bíblia, ela é inspirada, é inerrante. Deixa eu te falar uma coisa. Ela não tem falha. Pode ter na tradução, porque não sei se você sabe, a Bíblia que nós temos hoje é uma tradução que foi feita por João Ferreira, há não sei quantos anos atrás, acho que foi feito do inglês para o português, ou foi feito do grego para o português. Pode ter uma palavra ou outra, que possa dar um pequeno entendimento ali errado, mas no original, no grego e no hebraico, ela é perfeita. Ela é perfeita. Amém? Os fariseus e os saduceus, eles sempre perseguiam o Senhor Jesus, sempre questionando o Senhor. E como é que Jesus respondia a eles? Está escrito. Está escrito. E olha só, e eles ficavam questionando Jesus, mas quando Jesus falava assim, está escrito, cessava toda discussão, porque eles reconheciam que realmente a palavra era a verdade. Olha só que está lá um texto, abra aí em Mateus capítulo 22, verso 25. Ora, havia entre eles 7 irmãos, eles questionando, os saduceus, questionando, contando uma história para Jesus. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Então todos foram morrendo. Aquela mulher casou com um e foi casando com os outros irmãos, porque era necessário casar. O irmão tinha que casar quando morria
o irmão mais velho, né, a mulher daquele irmão, um outro irmão tinha que casar com ele, que era a lei levirato, era a lei judaica. E olha só, então ele contando uma história, porque os saduceus não criam em ressurreição, apenas os fariseus. E olha só, então até o 7º, depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Ela foi casando, eles apenas queriam pegar Jesus. E olha só, porque todos a desposaram, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí Jesus fala assim: você está errando na sua interpretação, no seu conhecimento, porque você não conhece as Escrituras. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. Aí ele traz a explicação. E quando há a ressurreição dos mortos, não tendes lidos. Olha só, você não leu na Escritura, questionando eles, o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, quando ele fala isso, está falando que ele é um Deus de vivo e não um Deus de mortos. Que todos irão ressuscitar, porque eles não criam na ressurreição. E olha só, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então ele questionou ali e falou: vocês não estão lendo, vocês não estão interpretando, vocês não estão lembrando. Olha o apóstolo Paulo aqui também em Gálatas, capítulo 3, verso 16. E olha só, essa epístola, por isso que você tem que fazer o seminário também. Fala amém. Seminário não é só para quem quer ser pastor. Seminário é para aquele que quer conhecer mais a Deus. No seminário você aprende tudo isso. No seminário você ali se debruça, você desfruta de um alimento mais profundo. Amém? Quantos aqui tem o desejo de fazer seminário? Só o desejo. Fala, pastor, eu já tenho o desejo de fazer. Então está liberado em nome de Jesus, você vai fazer o seminário. Amém? Olha só, Gálatas foi escrito à igreja da Galácia, era uma região na Ásia. Os Gálatas estavam, alguns que converteram, estavam no meio ali, tinha alguns que também não tinham convertido, e eles estavam querendo voltar a praticar o sacrifício de animais no templo. Ou seja, eles estavam ali voltando ao sacrifício, esquecendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício perfeito uma vez por todas. Eles estavam achando que precisava do sacrifício para ter o perdão, mas Cristo nos perdoou completamente, totalmente, amém? E olha só, e aí estava tendo uma discussão ali, e aí o apóstolo Paulo vira e fala, Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, porque eles estavam querendo ser incluídos, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então você vai ter que a palavra é precisa, só o plural já dava má interpretação, estava falando aos descendentes, aí os judeus estavam querendo se apropriar, Abraão falou não, aí Paulo falou não, é ao descendente. Olha aqui para mim, nós vamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós, como herdeiros, como os judeus queriam, não é diretamente para nós, sabia disso? Faz assim, não, é para Cristo, por isso que só herda quem crer em Cristo, como o único e suficiente Salvador. Os céus estão abertos para quem? Para Cristo, e nós cremos nele, somos incluídos nele, e por isso recebemos a bênção. Quantos creem em Cristo aqui? Digam amém. Mas é crer na obra dele, é crer na obediência dele, não sua. Olha aqui para mim, não queira, preste atenção, é o que eles estavam discutindo ali, não queira chegar diante de Deus, olha a minha obediência, eu obedeci tal e tal mandamento, então dá para mim. Ah, querido, e os outros 612 que você não sabe? E a sua roupa aí que tem tecido, que mistura tecido, era um dos mandamentos lá, né? Dos 613, que não pode misturar tecido diferente na roupa.
está vendo que nós não cumprimos, então nós não podemos chegar diante de Deus querendo cobrar alguma coisa, nós temos que chegar diante de Deus apontando para a obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário, e quando você crê nessa obra, você apropria de toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você está entendendo a importância de Cristo? Então por isso que você precisa crescer nas Escrituras, porque tem gente que ainda está no velha aliança, querendo apresentar diante de Deus as boas obras, e Deus falou que agora, nós somos salvos pela fé e não pelas obras, e vamos desfrutar da herança não pelas obras, e sim pela fé, amém? Aleluia. Mas olha só, então, eles estavam ali questionando, e o apóstolo Paulo coloca ali apenas uma letra, fez toda a diferença, descendente para descendência, isso fazia diferença. Olha só, a palavra de Deus diz em Timóteo capítulo 2 verso 15, procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, o discípulo dele, que maneja bem a palavra da verdade. Está lembrado que a palavra é a espada, está lá em Efésios, a armadura de Deus, capítulo 6, amém? A palavra é a espada afiada, e aqui então, ele utiliza dessa ilustração, falando que nós devemos manejar bem a palavra, e quando diz aqui, maneja bem, é cortar certo. Quando você clica no original, hoje tem, depois eu posso, já passei para vocês já, os pastores têm aí, manda no grupo dos líderes exploradores, a Oliver Tree, que é uma Bíblia, que tem um aplicativo, que você clica em cima da palavra, aparece o original. Quando escreve lá, maneja bem, é cortar reto, cortar certo. Quando você usa da palavra da maneira correta. A Bíblia está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Houve uma mudança. Você tem que ler o Velho, porque o Velho é a palavra de Deus, inspirada e soprada por Deus. Mas depois que Cristo morreu, você tem que olhar para o Velho Testamento com a ótica de Cristo. Amém? Amém, amados? De acordo com a nova aliança. Preste atenção aqui em mim. Volta aqui para mim. Então devemos manejar bem a palavra da verdade. Quando fala cortar reto, cortar certo, você sabia que era necessário o sacerdote cortar certo os animais que eram levados para o sacrifício? Sim. Tanto é que o sacerdote tinha direito de comer da coxa e do peito. Ou seja, ele tinha que cortar da maneira correta. Está lembrado? Lá da aliança que foi feita com Abraão, que os animais foram partidos, tem que cortar certo. Amém? Marcos, você pode subir aqui fazendo um favor? O Marcos vai tocar certo. Meu tecladista, ungido. Quantos são abençoados aqui com a nossa equipe de louvor? Eles são ungidos, né? Amém. Procura ele, para nós aumentarmos a nossa equipe, amém? Para bom entendedor, pinga a letra, amém? Aleluia. Mas vamos lá, amados. Olha só. Lá em João, diz que, João 16:12, tenho ainda muito que vos dizer, mas a vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá que tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ou seja, aqui ele estava predizendo que o apóstolo Paulo iria trazer outras coisas, que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João iria acrescentar, porque até a vinda de Jesus, havia apenas o Velho Testamento. Até a vinda de Jesus havia apenas o Velho Testamento. Mas depois Deus decidiu, inspirando homens de Deus, que reuniram e falaram, nós temos que trazer e formalizar essas cartas em escritura, da nova aliança. E aí veio o Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 9, diz assim, porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi, quando pisa o trigo, porque o boi, naquele tempo, ele era como se fosse um trator, ele era muito importante na agricultura, naquela época não se comia boi praticamente,
O boi era caríssimo, e era para agricultura, porque não tinha trator, imagina só arar a terra, tinha que ser com boi. Só que o boi trabalhava, e aqui fala, nas escrituras de Deuteronômio, fala que, olha, o boi você não pode atar a boca dele, não pode fechar a boca dele, porque ele tem direito a comer, ele está trabalhando, você tem que dar. Mas aí o apóstolo Paulo fala, olha, acaso é com bois que Deus se preocupa? Não. Então quando nós lemos a velha aliança, o Velho Testamento, nós temos que olhar para o Velho Testamento e enxergar Cristo. Enxergar Cristo falando conosco. Aqui ele fala, olha, isso não é para boi não, isso é para nós. No verso 10, passa. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós, que está escrito. Ali era apenas uma lei que apontava para nós da nova aliança. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, aqueles que estão trabalhando para Deus, têm direito de comer. E olha só, o que o apóstolo Paulo fala. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, ele está falando para a igreja de Coríntios, olha, eu tenho semeado coisas espirituais, eu tenho edificado a igreja de você. Será muito recolhermos de vós bens materiais? Será muito eu receber um salário? O apóstolo Paulo falando, é muito, eu te dou coisa superior, e você dá, e ele falou, vocês vão me dar o sustento? Verso 12, se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida, porque outros estavam ali querendo sordidamente ganhar recursos da igreja de Coríntios, mas ele fala, eu que plantei essa igreja, eu que zelei pela igreja, eu tenho direito. Entretanto, não usamos desse direito, antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aí o apóstolo Paulo tinha que trabalhar de vez em quando, porque a igreja era avarenta, e não queria sustentar ele. Falou, então eu vou trabalhar, eu vou fazer tenda, para eu poder ter o meu sustento. Mas, não convia, mas olha só, ele pega um texto do Velho Testamento e traz luz sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você for ler a Bíblia, peça, viu, Timóteo? Fala, Senhor, fala comigo, me ensina, me dá disposição, me dá atenção e me ensina o que está escrito. Timóteo é meu filho. Você já parou aonde? Onde você está? João ou Atos? Atos. Aleluia, está caminhando. Vai ler a Bíblia antes do João. Fala amém. Antes dos 12 anos, ele vai ter lido a Bíblia inteira. Amém? Você crê? Deus vai operar um milagre. Aleluia. Ele está aqui pensando, e agora? Você crê? Fala amém. Amém. Então vai ser assim. Olha só. Então, aprenda a ruminar a palavra. Nós somos ovelhas para Deus, sim ou não? Você sabia que a ovelha é um animal ruminante? Come o pasto, o capim, manda para uma cavidade do estômago, volta, mastiga mais um pouco. Já viu que ovelha e boi ficam mastigando o tempo inteiro? Aí depois volta para um outro estômago, se não me engano são 3, e depois volta de novo para a boca. Pega a palavra e fica meditando nela. Antes, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na tua lei, e nela medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dará o seu bom fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele intentar fazer, ele será bem sucedido. Então, ou seja, para ser bem sucedido, medita nas escrituras. Medita. Amado, pastor, eu não sei meditar não. Você sabe. Sei não, pastor. Sabe. Quando você fica pensando no problema, sabe aqueles boletos que você tem que pagar amanhã? Que as contas está lá na porta, você abre a casa, está lá os boletos assim, te esperando. Você fica pensando no boleto, e como que eu faço, meu Deus do céu, e os boletos estão chegando, e as contas, você está meditando. Pega um versículo e fica pensando nele. Gostei do amém. Aleluia, estou aceitando mais. Vamos ter comigo nessa jornada do Evangelho de Mateus? Você pode assistir a hora que você quiser, mas assista, ouça, coloca lá. Você não precisa de me ver não, só coloca o áudiozinho lá, liga o som, ouça. Eu estou te ajudando, porque eu leio e comento. Já tenho 4 livros da Bíblia
Gênesis, Lucas, Atos, Gálatas. É o quinto, que já está lá no meu Instagram, que você pode ouvir, trabalhando. Coloca aqui o fonezinho, vai ali ouvindo, vai crescendo em revelação, vai sendo acrescentado vida, e mais vida. Amém? Quando você lê a Bíblia, você se sentirá alimentado. Então rumina a palavra. Veja o Senhor nas Escrituras. Nós precisamos de, pode subir a equipe aqui do louvor. Nós precisamos de ver o Senhor nas Escrituras. Vocês estão lembrados lá de Emaús, em Lucas? Eles estavam a caminho de Emaús. Emaús significa banho quente, água quente. E eles estavam a caminho, 2 discípulos, imagino que eram casais, imagino que eram casados. E aí Jesus apareceu do lado deles. Preste atenção. Vou parafrasear aqui, não vou ler tudo para vocês não. E aí eles falam assim, aí Jesus chega, né? Eles não viram que era Jesus, Jesus tinha cegado o entendimento deles. Porque Jesus já havia morreu e ressuscitou. E aí depois que ele ressuscitou, ele quer nos ensinar por meio da palavra. Não é mais fisicamente, agora é por meio do Espírito Santo falando em seu coração. E aí apareceram para eles. E eles falaram assim, e aí, como estão as coisas? Parafraseando, tudo bem. E vocês? Nós estamos preocupados. Aí Jesus vira para eles, preocupado com o quê? Com a restauração de Israel. Ou seja, eles estavam preocupados, não era porque Jesus tinha partido, não era com o reino de Deus, eles estavam preocupados com Israel. Estavam preocupados com o presidente da república atual. Agora fulano de tal ganhou, agora acabou a minha vida. Olha, Jesus é superior a tudo isso. E eles tinham que estar focados em quem? Em Jesus. E aí Jesus começou a discorrer de Moisés até os últimos dias dele. E na medida que começou a discorrer, o coração deles começaram a aquecer. E começaram a aquecer, e aí Jesus foi, saiu e deixou eles. E eles perceberam que era Jesus. Porque Jesus foi e se revelou para eles. E aí eles, nossa, bem que o nosso coração estava sendo aquecido, na medida que ele falava da Escritura. Então hoje nós iremos conhecer o Senhor Jesus por meio das Escrituras. O Espírito vai te ensinar todas as coisas. João 14, 26. E o Espírito te ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. João 14, 26. Então à medida que você lê a Bíblia, Ele vai se revelando a você. Eu estou lendo Mateus, lá nós vemos José, né, marido de Maria, pai de Jesus, né, pai de criação ali de Jesus. Anjo aparecia para ele toda hora. Aí eu falo para os irmãos, só por que o anjo aparecia? Porque não tinha o Espírito Santo residindo dentro dele ainda. Hoje não precisa aparecer anjo, porque Deus já reside dentro de você. Uma voz do céu não precisa falar nada para você, porque agora a voz fala aqui de dentro. Há uma voz dentro. E na medida que você lê as Escrituras e fala, Senhor, abre os meus olhos, Ele vai abrir os seus olhos, e você vai ver Deus perfeitamente. E você vai ver o Deus da nova aliança, que é o Deus bondoso, Deus perdoador. Você vai ver a glória de Deus na medida que você lê as Escrituras. Ele vai se revelar para você. Aleluia. Jesus já foi, agora é o ministério do Espírito. Agora é o ministério do Espírito. Agora o Espírito age por meio da palavra. Presta atenção. O Espírito sempre agiu por meio da palavra. O Espírito pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Jesus dizia, e o Espírito confirmava. Agora é a hora de nós lermos a palavra, para falarmos a palavra de Deus, e quando falamos o que a palavra de Deus fala, o Espírito confirma. O Espírito confirma a palavra de Deus, e quando se fala a palavra de Deus, o Espírito chancela, Ele confirma. Eu te desafio a ler e a procurar, falar, Senhor, fala comigo na palavra, e Ele vai começar a falar com você, e aí você vai ser a mesma boca de Deus aqui na terra. Aí você vai continuar o ministério de Jesus, e aí você vai começar a falar, e vai começar a determinar, e vai começar a liberar decretos, vai ligar na terra e no céu. Mas para isso você precisa ler, porque o diabo está o tempo inteiro colocar a sua mente na forma desse mundo caído.
vai colocar você cheio de justiça própria, vai colocar você cheio de ira, de pensamentos terríveis. O mundo é sensual, o mundo é vingativo, o mundo é cheio de ódio, o mundo é cheio de miséria, cheio de inveja, e ele quer formar a sua mente, mas para isso tem a palavra é vida, a palavra é água que te limpa. Vocês estão comigo, irmãos? Pastor, eu tenho uma preguiça de ler. Não precisa levantar a mão não, eu te entendo, tem dia que eu tenho preguiça de ler. Por isso que eu venho cedinho aqui para me esforçar. Muitas vezes eu coloco estudos para eu poder estudar, eu me forço a estudar. Mas nós temos que ir também para a palavra só para desfrutar. Não vai para a palavra, vou ler Provérbios para eu ficar rico, vou ler Salmos para eu ficar rico. Não, vai para a palavra para achar Cristo. Quem acha Cristo, acha todas as coisas. Quem acha Cristo, acha todas as coisas. Acha tudo. E os discípulos ficaram impressionados, ficaram animados. Deus alinhou o coração deles, mostrou quem era Ele, e era por meio das Escrituras. Jesus vai se revelar por meio das Escrituras agora. Jesus não é um assunto secundário, Ele é o centro. Leia para ver Jesus, leia para enxergar Jesus. No Velho Testamento, no Novo Testamento, procure enxergar Cristo. Ele é tudo. Gostaria que você ficasse de pé. Por fim, não, faça silêncio, não movimente. Olha só, Jesus, Ele explicou por meio das Escrituras, Lucas 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que lhe era a respeito e constava em todas as Escrituras, e foi assim que Ele se revelou. E deixa eu te falar algo. Está lá em Coríntios capítulo 2, verso 38, a equipe de servos, pega, Rogério, Alisson, Catiano, perdão, me ajuda aí os discipuladores, pega esse folheto aqui, os discipuladores, nós vamos distribuir aqui para quem quer, mas olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, e pelo Espírito somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quantos querem ser transformados? Sabe aquela atitude ruim, aquele comportamento ruim que você tem? Você fala, eu preciso de mudar, estou perdendo a paciência rapidamente, eu preciso de transformar, estou sendo tentado na área sexual, eu preciso de mudar, eu tenho mentido, eu preciso de mudar, eu estou com inveja, eu preciso de mudar, eu estou com raiva, eu preciso de mudar, eu estou com preguiça, eu preciso de mudar, eu acho que eu não consigo guardar nada, que eu sou burro. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus, e esse texto está falando da palavra. Contemplar o Senhor não é orando apenas, até porque quando você ora, você tem que ter a oração, a palavra certa, você tem que ter a imagem certa. Então, tanto é que uns versos anteriores fala da lei de Moisés. Quando você lê Moisés, você tem um rosto com um véu. Quando você lê a lei hoje, você está com véu. E ele fala, você precisa ler segundo a ótica da graça. O véu é desvendado. E aí quando você lê as Escrituras, você é transformado. Eu te desafio, amados, olha aqui para mim, faça o cursão e o CTL, se você nunca fez, você não vai ser o mesmo. Olha, é um curso que nós estamos dando, se você precisar. Nós não ganhamos dinheiro com esse curso, não paga o ar-condicionado, a energia e a apostila, não. E aqui você vai receber vida de Deus, na medida que você lê CTL. Irmãos, olha aqui para mim, vocês não têm noção do tanto que o mercado de trabalho precisa de líderes. Quem aprende a liderar uma célula e faz bem feito, não falta emprego para ele. CTL, curso de treinamento de líderes, seminário, mas tudo isso é bom, mas eu estou te falando de coisas secundárias. Você tem que ir para a palavra para aprender e olhar para Cristo,
E aquele que tem Cristo tem todas as coisas. Se alguém quiser esse folder, levanta a sua mão que um servo vai até você, vai passar nos corredores. Ele vai até você te entregar. E esse espelho é a palavra de Deus, que está aqui, 2 Coríntios capítulo 3, verso 15. Eu quero, amados, eu ando com Deus desde 2004. Andar com Deus hoje é andar na palavra. Sabe disso? Andar com Deus é andar na palavra. Vocês conhecem Enoque? Pastor, não sei não. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Enoque é o 7º após Adão. E a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus 365 anos. E Enoque já não estava mais aqui, ele foi arrebatado. Depois que ele andou 365 anos com Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus, ele foi arrebatado. Ei, Enoque é o 7º. Nós estamos entrando no início do 7º milênio. Para Deus, um dia é como 1000, e 1000 como um. Depois de Cristo, nós estamos entrando em 2030, no 3º dia, 7º milênio. Mas Enoque andou com Deus, andou na palavra, ele foi arrebatado. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que ama a palavra de Deus e procura meditar nela e ver Cristo. Esse terá o coração cheio de fé na obra consumada e será arrebatado. Irá produzir uma obra digna, que é a obra firmada na fé. Feche os seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Oh Espírito de Deus, eu oro em favor de cada um dos meus irmãos. Desperta-nos a buscar mais do Senhor. Desperta-nos a buscar mais do Senhor. Desperta-nos a buscar mais do Senhor. Gera em nós fome e sede pelas Escrituras. Livra-nos de todo entretenimento, de tudo aquilo que é dessa terra, que é caído. Gera em nós desejo pelas coisas do céu. Oh Espírito de Deus, vamos ministrar essa canção. Invoca o nome do Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas.